Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Formação de mercado da bola, a gente está muito dividido, né? Agora que começaram os jogos, obviamente a gente vai ter um olhar analítico, a gente vai falar sobre as atuações do Atlético, mas a gente não vai deixar de falar sobre mercado da bola aqui, até porque o Atlético ainda está de forma, podemos dizer assim, agressiva no mercado da bola. A partir do momento que ainda existem brechas claras no elenco e o clube ainda preenche ou busca preencher essas vagas com jogadores que para somar, trazer mais qualidade, fazer com que esse elenco ele seja um elenco mais completo possível para o trabalho do técnico Maurício Barbieri. O próprio técnico Maurício Barbieri deixou claro que no final das contas é muito difícil você fazer alguma projeção em relação a esse elenco, porque a gente não sabe quem vai sair, a gente não sabe quem vai ficar ainda. Por exemplo, o caso de Thomas Coelho, muito próximo de deixar a equipe, mas quem chega? Quem vai ser esse ponta? Matheus Friso, vai vir, não vai vir? Então vamos logo ao assunto, porque, como eu vinha falando com vocês, já era uma informação trazida aqui em outros momentos, Matheus Friso era um dos nomes que o Atlético tinha em pauta, pensando em trazer mais um meia. Era uma necessidade, é uma necessidade, né? Que o clube enxerga de buscar mais um meia para dividir responsabilidade com o Zapelli e um meia com uma característica um pouco diferente. Eu acho que o Zapelli preenche aquela lacuna do meia criativo. Eu acho que a gente não pode, por exemplo, falar a mesma coisa do Friso. Não enxergo ele com as mesmas características do Zapelli. Talvez esse seja o grande charme do Matheus Friso, que é a informação que se tem apurada principalmente pelo pessoal do Globo Esporte, que hoje Matheus Friso negocia sim com o Atlético. É mais uma daquelas negociações que eu acho que não pode ser pautado pelo emocional, mas sim pelo racional. Ah, Thiago, como assim emocional e racional? É óbvio que quando você tem ali um jogador que tem um histórico no rival, é natural você pensar, puta, esse jogador ele é, gera ali um foguinho na rivalidade, né? Ele acende um pouco mais a rivalidade. Mas eu vou tentar, de todas as formas, não olhar para o Friso como ex-jogador do rival. Eu vou olhar para o Friso, destaque da última Série B. Porque eu acho que pode até pegar mal essa questão de vir pro rival que ele tava. Um jogador que, pô, enquanto esteve ali foi um dos destaques. Então, você tem toda uma construção ali do cara com a camisa do maior rival do Atlético. Mas eu acho que isso tem que ser deixado completamente de lado. Eu acho que o cara se destaca na Tombense e vai para um time mais relevante. Se destaca no rival, vai para um time mais relevante. É uma projeção natural de carreira. E o Matheus Friso, que era um garoto que sempre se esperou muito desde o Grêmio, que ele poderia deslanchar, que ele poderia se tornar um jogador relevante dentro do contexto do cenário brasileiro, ele está galgando espaços, um amadurecimento um pouco mais tardio. Mas, por exemplo, vem de uma ótima Série B. Eu acho que isso é um fator mais importante do que ele ter jogado no rival ou não. A Série B de 2024 do Matheus Friso é uma Série B consistente. A Série B de 2023 do Matheus Friso pela Tombense é uma Série B consistente. Então a gente vai disputar uma competição que ele vem entregando regularmente. Quando a gente fala sobre experiência de Série B, é mais ou menos sobre isso que a gente quer falar. É mais ou menos sobre essa peça com capacidade de render num contexto que, querendo ou não, é um contexto muito específico. Eu discordo muito quando o pessoal fala, tem que ser um brutamonte para jogar Série B. Não acho que seja por aí. Mas eu acho que um perfil determinado de jogador, ou pelo menos um jogador que já se mostrou útil dentro da competição, precisa ser valorizado e, digo mais, precisa até ser priorizado. Agora, falando mais sobre campo e bola, eu gosto do Friso porque eu acho que ele aumenta o leque tático do Atlético. Ele aumenta o leque tático porque é um jogador muito versátil. Um jogador que nas últimas temporadas chegou a ser terceiro homem de meio campo, quase que um segundo volante, vendo esse jogo de frente, trazendo dinâmica. Não enxergo ele jogando assim no Atlético, mas já fez esse papel. Foi já em alguns momentos um camisa 10, como eu disse, um camisa 10 diferente do Zapelli, mas um camisa 10 de pisada na área de finalização. Se você pegar na última Série B mesmo, o Matheus Friso teve muito mais números consistentes finalizando do que criando. O grande expoente criativo do Coritiba na Série B foi o Lucas Ronier, não foi o Matheus Friso. Então, um jogador que eu gosto de dizer que é muito mais Terãs do que Zapelli.
Aí você tem um jogador que pode jogar tanto por dentro quanto por fora. Ou seja, jogando por dentro, vai ser esse cara que vai flutuar para pisar na área. E jogando por fora, é um cara que vai ser muito importante para trazer esse jogo do corredor lateral para o corredor mais central. Ele acompanha a jogada em muitos momentos para se colocar em condição de finalizar. Então o Atlético pode jogar com dois meias. O Atlético pode jogar com friso aberto para trazer um lado mais criativo e liberar um lateral. O Atlético pode jogar de diversas maneiras a partir da chegada do Matheus Friso. E acho que até tira um pouquinho da responsabilidade do Zapelli. E acho que quando você tem esse meia mais finalizador, você deixa o Zapelli no que ele faz de melhor, que é a capacidade criativa que ele tem. Na estreia do Atlético, 12 finalizações, 8 partiram de Bruno Zapelli. Então acho que é uma adição muito interessante a questão do Matheus Friso. Acho que o Matheus Friso é uma peça que o Atlético tem que apostar. E aquilo, volto a dizer, contratação que pode ser pensando em 2026 a partir do momento que a gente entende que existe uma evolução. Destaque de Série B não necessariamente é destaque em Série A, mas um jogador que vem crescendo, um jogador que vem se projetando numa evolução, tanto em relacionado aos clubes que ele defende, mas um jogador que vem se projetando também no aspecto técnico, vem melhorando tecnicamente, por que não? Então, assim, torço pela contratação do Friso. Torço pela contratação do Friso. E, assim, desde que surgiu o nome do Friso, eu comecei a dar uma olhada melhor. Eu gosto da postura dele em campo, sabe? Um cara que chama jogo o tempo inteiro. Um cara que o jogo acontece a partir dele o tempo inteiro. Então, no final das contas, acho que é um jogador que pode assumir até um papel, não vou falar de protagonismo, mas um papel de responsabilidade nesse último terço do Atlético, que tá precisando de jogadores que tenham esse perfil, né? Esse perfil. E assim, Zapelli, Matheus Friso, Luiz Fernando, permanência querendo ou não do Mastriani. Você querendo ou não, já tem um quarteto ofensivo ali que tem um corpo para ser o principal quarteto ofensivo da Série B. Ah, Thiago, mas falta mais? Falta. Espero que o Brahim Palácios feche. Querendo ou não, se o Brahim Palácios não fechar, a tendência é o Coetifique, que é mais uma peça muito interessante. Acho o elenco do Atlético se incorporando. Acho que falta incorporar muito esse setor ofensivo. Acho que o setor ofensivo hoje do Atlético é a principal necessidade. Acho que o setor ofensivo do Atlético hoje é a principal lacuna. Mas a gente vai ganhando corpo, a gente vai fazendo com que esse elenco se sinta mais pronto para os desafios da temporada. Que para mim é basicamente ser campeão paranaense e subir para a primeira divisão. Sonhar com algo a mais na Copa do Brasil, eu acho muito improvável. Mas você tendo o Matheus Friso ali, eu acho que dentro desses dois objetivos, você se posiciona de maneira muito mais concreta, né? Então é mais ou menos isso, rapaziada. Vamos ver, vamos acompanhar. É um nome que foi ganhando força, né? Primeiro surgiu o boato, depois surge que internamente se discute o nome. Agora já estão negociando. Se eu pudesse chutar, acredito no desfecho positivo, sim.